Chega mais! Estamos aqui no segundo bloco e para falar um pouquinho mais sobre essa agroecologia, essa forma agro diferente, né, Carol? E a Carol Dini, que é cozinheira, advogada, blogueira, está aqui com a gente. Carol, para quem está chegando agora, de repente não viu o nosso início ali, eu vou só lembrar aqui a nossa audiência, o seu site, o seu blog. Tá, é o cebolanamanteiga.com e eu tô no Instagram como @cebolanamanteiga e no Twitter cebolamanteiga. Legal. E aí eu queria perguntar, exatamente fiz essa pergunta para a gente reforçar, por que cebola na manteiga? É um nome que surgiu e tal? Como é que foi Eu isso? gosto do cheiro, sabe? E existem muitas manteigas. Hoje eu só consumo coisas vegetais e aí às vezes isso cria muita confusão, assim, sensorial mesmo. Mas por quê, né? Mas tem manteiga de tudo nesse país e aí eu gosto muito, assim, cebola é uma coisa que tá na cultura mineira, né? E eu gosto do nome também. Cebola na manteiga, eu gostei demais. Se não fosse blog, podia ser o nome de uma banda de rock dos anos 80. Poderia. Né? Agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante, que é o desperdício dos alimentos. Primeiro, na ótica de quem produz. Você falou agora da turma que viaja, tem essa dificuldade de chegar até a feira para disponibilizar esse alimento. Existem maneiras do poder público, até mesmo de organizadores, de minimizar essas perdas por parte dos produtores, até mesmo desse transporte? Sim, porque a gente precisa de incentivo, né? Igual um local para abastecimento. Eu sei que a prefeitura hoje está disponibilizando containers para as unidades produtivas, de às vezes dar um suporte, de um banheiro, alguma coisa assim. Eu li uma notícia sobre isso essa semana, inclusive. O site da prefeitura ele está muito completo nesse sentido. Mas precisa atender todo mundo, né? E sobre o desperdício é uma questão muito complexa, porque a gente vive essa cultura do consumo, né? E às vezes as pessoas elas compram as coisas sem saber armazenar e também por uma questão de excesso de trabalho, às vezes não tem condições. Então não é um problema só do desperdício de quem está produzindo, mas também individual, só que tem a questão também que o agronegócio também desperdiça muito alimento, então eu acho que é uma revisão cultural que a gente necessita e dá para poder dar o suporte para esses pequenos produtores, assim. E também para as pessoas na hora de consumir, eu acho importante a gente olhar diferente para as coisas. Então, se um vegetal ele está minimamente machucado, não significa que ele está estragado. A gente pode cortar um pedacinho, usar, bater, fazer refogado. Enfim, tem milhares de maneiras, eu costumo abordar isso, sabe? Carol, é sensacional isso, porque você chega no sacolão, né, no varejão, numa feira, e as pessoas têm essa mania de pegar o quiabo, por exemplo, e quebrar o quiabo. Sim. Naquilo ali, você acaba até descaracterizando o alimento, descartando até, né? Porque o próximo consumidor, ele provavelmente não vai querer consumir, né? E aí tem essa coisa, né, de ficar olhando. E eu já vi muitos sacolões, assim, que tem lá o bilhete, por favor, não quebrem o quiabo. Então, para quem está em casa, não fazer isso é importante, sabe? Mas eu acho que a forma de armazenar, agora trazendo para as cozinhas domésticas, né, que eu acho que é o menor dos problemas, mas a forma de armazenagem conta muito também. Então, assim, se a gente tiver consciência de que o inimigo ali dos alimentos é o oxigênio, a gente conservar, às vezes, as raízes, muitas raízes dá para poder colocar imersas dentro da água, uma cenoura, um rabanete, uma beterraba que murcha muito fácil. Então, eu falo muito sobre isso, assim, conservem dentro da água, vão cortar o oxigênio, e aí, quando a gente estiver falando de folhosas, colocar dentro de um pote com papel toalha em volta, que vai absorver aquele excesso de água que acontece. Caminho natural da putrefação de alimentos, né? Então, a forma como a gente lida, comprando menos coisas e consumindo, e entendendo o tanto que a gente vai consumir, acho que tudo isso faz diferença, porque a gente vai valorizar mais na hora de consumir, seja dentro do sacolão ou de uma feira, para poder entender isso, assim, tirar essa coisa de desperdiçar o alimento. Mas, igual eu falei, a cozinha doméstica é o menor dos problemas. A gente precisa mesmo de políticas que vão suportar esses produtores para eles conseguirem levar isso para a nossa mesa. Agora, Carol, uma coisa também importante da gente abordar é a educação para chegar até esse alimento, né? Eu vi uma cena esses dias em Belo Horizonte que eu achei até curiosa. A pessoa chegou num restaurante e pediu um prato de comida para uma pessoa e a pessoa colocou, e foi uma cena para mim que ficou marcante, fez um prato com o maior carinho, fez uma tex com o maior carinho, entregou, acho que a pessoa do restaurante mesmo. E foi muito interessante, eu estava vendo aquela cena até com outro olhar. De repente eu vi que a pessoa
tirou toda a parte da salada e jogou fora e comeu só o bruto ali, a massa, né, o arroz, o feijão. Para você ver que não é só o acesso, há também um pouco de cultura em relação àquela comida, ou seja, tem gente que tem pavor a uma verdura, um legume até hoje, por mais que a gente possa explicar os benefícios. Parte da educação lá de trás, da educação mesmo da criança, ou é algo que precisa até ser institucionalizado? Existe muita confusão alimentar, né? Porque como várias empresas elas financiam estudos e para poder vender mais, então assim, até a nossa pirâmide alimentar ela tá defasada. Eu acho que o maior documento que a gente tem hoje no Brasil é o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, que é uma referência internacional. Então, quem tiver em casa pode baixar esse documento, é gratuito, é só entrar lá e baixar. Ele é um manual incrível que ele mostra, assim, o que é que a gente precisa consumir. E eu acho que a gente precisa também, voltando, políticas públicas para poder fazer essa atualização, para a gente entender que a forma como os animais são... como é operacionalizada, né, a questão da pecuária no Brasil e como a gente torna, assim, os animais como commodity e tudo mais, eu acho que isso contribui para as pessoas pensarem, talvez, que os vegetais, eles são subsidiários na nossa alimentação, só que eles são o que a gente mais precisa. Os outros grupos alimentares estão ali, acho que é um caminho enorme até a gente chegar nisso, assim, mas são complementares. Então, a gente precisa da educação, é uma coisa estrutural muito complexa, não dá para a gente abordar, assim, de forma básica aqui hoje, em poucos minutos, mas é uma estrutura que precisa ser mexida. Legal demais. E me lembro de alguns programas que o governo já fez, governo mineiro, inclusive nos anos 2000 e pouco, que se transformava os alimentos do cerrado em bolo e tudo mais. Isso foi uma experiência legal e eu vi em determinados momentos que agradava ao paladar infantil e às vezes não, aí você ia colocando essa situação. Então, eu já vi diversos tipos de cactos lá que o pessoal fazia com bolo e colocava um cacau para dar aquele gostinho e tudo mais. Teve alguma experiência que você poderia dividir com a gente da sua lida com o blog e também como advogada, de ter encontrado combinações que realmente são interessantes para as pessoas no dia a dia, para a gente dividir, falar um pouquinho que aquele momento culinário aqui do AgroB. Sim. Então, assim, com esse meu estudo sobre os vegetais, assim, antes da pandemia eu dava curso numa horta urbana e aí eu montava uma cozinha do zero dentro dessa horta e levava pessoas que estavam lá interessadas a observarem plantas, assim, que não estão no supermercado. Então, a partir daí dá para fazer inúmeras combinações, porque a gente vive num país que a diversidade, né, de tantos biomas que a gente tem traz uma surrealidade de combinações e a gente está acostumado, segundo o Ministério da Saúde, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas acho que são 30 tipos de vegetais que a gente inclui no prato, sendo que nós somos um dos países mais biodiversos, né? Então, eu poderia citar inúmeros, mas eu acho que trazer para o nosso prato itens que estão ali na nossa gastronomia mineira, Maria Gondó, Ora Pronobis, e aí tem várias outras que já estão se ficando mais populares, a capuchinha, plantas que a gente encontra na rua. Existem aplicativos que as pessoas podem procurar, assim, de mapeamento de árvores frutíferas em Belo Horizonte, e tem aplicativos de reconhecimento de planta. Então, essa coisa da coleta urbana também, no próprio Parque Municipal aqui em Belo Horizonte, já participei uma vez de um coletivo que faz coletas, assim, tem uma infinidade de plantas que a gente pode acessar nas ruas mesmo, só que as pessoas têm nojo e elas não entendem, às vezes, que dentro dos centros de abastecimento, a forma como esses alimentos são armazenados não é a coisa mais higiênica do mundo. Então, você coletar sei lá, uma pimenta rosa nas aroeiras que tem aí aos montes em Belo Horizonte, tá maravilhoso, sabe? Então, eu acho que trazer essa cultura é uma participação coletiva, assim, não vai ser só uma voz ou só política pública. Eu acho que todos nós, assim, precisamos voltar a olhar para essas novas possibilidades. Carol, tá tudo muito bom, programa de televisão tem tempo, a gente tá daqui a pouco terminando, mas eu não posso deixar de te perguntar uma coisa.
Os condimentos e os temperos, eles fazem toda a diferença para o que a gente vive hoje na culinária? Sim, eu tenho um livro que chama Me Tempera Que Eu Gosto, que é um livro que só sobre especiarias e seus usos culinários. Eu trago muitos de elementos indígenas mesmo, que estão apagados na nossa cultura. Então, sementes que, às vezes, as pessoas elas esquecem que existe, como que vai usar e como vai pilar. E a gente tem uma riqueza de instrumentos culinários também em Minas Gerais, né? Então, pedra-sabão, panelas de barro, panelas de pedra-sabão. Então, os pilões, né? Coisa linda. Então, acho que esse cozinhar, assim, em casa e observando essas outras formas, né? E trazendo isso para a nossa cultura, eu acho que as pessoas podem criar massalas, mix de especiarias inusitados, que não vai só contar com aquele produto industrializado, que tem glutamato monossódico e mais um monte de substâncias aí, para poder realçar sabores mesmo. A gente pode fazer isso através de plantas. Na sua opinião, como é que a gente trava essa curva de falta de crescimento já do produto orgânico, de chegar na mesa dos brasileiros ainda com pouca demanda, né? Ainda é a demanda maior da indústria mesmo. Como é que a gente quebra a gente trava esse caminho do preço alto ainda em alguns momentos, como a gente falou? Como é que a gente destrava isso ao seu... Eu tendo a sempre olhar para as questões políticas. Eu acho que se a gente tiver governos que estão com um olhar voltado para isso, a gente tende a ter políticas de incentivo, subsídios, exato. Legal, e aí a gente consegue começar a pensar um pouco desse alimento chegar, porque ainda é um papo ainda, se a gente for parar para pensar nos milhões de brasileiros, como você disse, lutam para se alimentar todos os dias, ainda é uma realidade muito difícil a gente começar a pensar nisso para todo mundo, mas tem que se pensar, né? Não, a gente não pode esquecer, assim, não é porque direitos, né, porque a comida, ela é um direito, ela não é um privilégio, então, exato, assim, não é porque pessoas não comem que a gente não pode falar da agroecologia e do cultivo do alimento, né, através de outras práticas. Até para que essas pessoas tenham ciência de que elas podem se alimentar e podem buscar a alimentação, né? Por favor, é o básico, é o mínimo, né? Carol, satisfação grande demais tê-la aqui no programa. Igualmente. A gente quer com esse programa aqui, com o AgroB, você que está acompanhando a gente em casa, a gente quer muito trazer aqui dados importantes do agronegócios, falar de situações importantes da agropecuária, mas papos como esse são fundamentais, Carol, para a gente poder, de certa forma, legitimar a alimentação, legitimar o acesso, como você bem destacou. Sim, muito obrigada. Carol. Satisfação. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que você é sempre convidado a assistir o AgroB. Até a próxima.